E hoje tivemos um dia de alta do Bitcoin e das criptomoedas, mas amanhã teremos um evento importante para os mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar comentando sobre os eventos macroeconômicos que podem afetar o preço das criptomoedas amanhã. Também vou estar analisando o gráfico das principais criptomoedas, a análise de sentimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seu comentário aí embaixo. Se você quiser que eu analise alguma moeda, eu vou responder você nos próprios comentários, então deixa aí embaixo nos comentários que eu irei te responder. E eu voltei com isso, tá, pessoal? Também não deixem de seguir o canal no Telegram e bora lá atualizar a situação do Bitcoin. Bem, pessoal, Bitcoin, tá? O que está acontecendo hoje? Bitcoin tá aí, aparentemente, em termos de gráfico, fazendo uma possível bandeira de alta, tá? Mas, pessoal, eu confesso para vocês que nos últimos dias eu estou tendo uma certa dificuldade em considerar a análise gráfica do Bitcoin, tá? Dada a quantidade de armadilhas que a gente vem tendo nas últimas semanas em termos de padrões gráficos, tá? Alguns dias atrás, aliás, ontem, né, o Bitcoin parecia estar fazendo ali um ombro, cabeça, ombro, né, um padrão, ombro, cabeça, ombro no gráfico de 15 minutos, um padrão ali que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. O Bitcoin chegou a começar a cair ali, romper esse ombro, cabeça, ombro, mas ele acabou subindo, tá? Então, assim, eu não estou confiando muito nos padrões gráficos que aparecem, mas de qualquer forma a gente tem aqui no gráfico do Bitcoin nesse momento uma bandeira de alta com alvo na região dos $60.500, tá? Então, em termos de gráfico aqui, o Bitcoin está ameaçando ir lá nos $60.500. Ele vai? Pessoal, sinceramente, é uma questão aí que depende de muitos outros fatores, na minha opinião, tá? Mas o gráfico está dizendo que vai, tá? O gráfico está dizendo que tem espaço aqui para ele subir e buscar o alvo dessa bandeira de alta, tá? Mas, pessoal, é o que eu venho dizendo nos últimos dias. Cuidado com a análise gráfica nos últimos dias. A gente está no mercado lateral, né? Ah, mas caiu nos últimos dias, tendência de queda. Isso aqui não está uma tendência de queda daquelas muito claras como a gente teve no início de agosto, não, tá? Isso aqui está mais para uma tendência lateral. Vejam como o mercado vem se comportando nas últimas semanas, tá? Se vocês observarem aí, a gente tem tido aquele famoso padrão do Bart, né? Que o mercado ele vai fazendo tipo uns caixotes aqui, tá? A gente vê o mercado fazendo um movimento, sobe rápido, lateraliza um tempo e depois cai. De uma vez também, né? Depois lateraliza um tempo, sobe rápido, lateraliza de novo, depois cai rápido, tá? E aí ele fica fazendo esses movimentos aqui, tá? A gente vê que o mercado ele tá um mercado complexo aí de operar nos últimos dias. Tá perigoso porque ele não tem uma tendência muito bem definida, muito clara aqui no curto prazo, tá? Então, cuidado aí com a análise gráfica, tá? A análise gráfica está dizendo isso, mas a gente sempre deve ponderar aí de acordo com o que a gente está vendo que está acontecendo nos últimos dias, tá? S&P, pessoal, bolsas americanas, está fechando aí mais um dia de alta, quase 0,5% de alta no S&P hoje e tá impressionante, meus amigos. Eu realmente estou impressionado como que as bolsas americanas abriram em alta nessa semana, tá? Isso porque na última semana, mais especificamente na sexta-feira, a gente teve um dia de queda forte nas bolsas americanas em todos os ativos do mundo, criptomoedas. Isso porque voltou aquela narrativa de que haveria o risco de uma recessão nos Estados Unidos, né? E mesmo com essa narrativa de recessão, mesmo com esse risco de recessão que ficou evidente com o dado do payroll, que veio muito abaixo, um pouco abaixo do esperado, não sei se dizer se é muito abaixo, mas veio bem abaixo ali do que estava sendo esperado, o mercado, ele começou a semana aí como se não tivesse acontecendo nada, tá? O mercado está se recuperando normalmente, o mercado americano está subindo e a gente sabe que o Bitcoin e as criptomoedas na maior parte do tempo, desde 2020, vem acompanhando as bolsas americanas, principalmente o Bitcoin. Tá? Então, se as bolsas americanas estão caindo, o Bitcoin tende a cair. Se as bolsas americanas estão subindo como estão hoje, como estavam ontem, o Bitcoin também tende a subir. Tá? Então, a gente tem esses movimentos aí, o mercado americano se recuperando, acaba ajudando o mercado de criptomoedas também a se recuperar, tá? Só que assim, pessoal, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa recuperação do mercado americano, principalmente porque quando a gente olha aqui o que está acontecendo no mundo hoje, meus amigos, o petróleo está no nível mais baixo desde 2021, tá? O petróleo está em níveis de dezembro de 2021. Vejam isso daqui, tá? Coisa aí de 2 anos atrás praticamente, tá? Tainan, o que isso significa para você?
Petróleo caindo, pessoal, significa duas coisas, ou é excesso de oferta ou é diminuição de demanda, tá? E a gente está vendo a China passar por uma diminuição de demanda de petróleo, né? A economia da China não está indo bem, os Estados Unidos, há sinais de que a economia está desacelerando, isso também pode estar contribuindo para uma queda global do preço de petróleo, tá? Então assim, petróleo caindo desse jeito, petróleo num dos menores níveis dos últimos 2 anos, é sinal, na minha visão, de que talvez o mundo esteja entrando em uma recessão. E detalhe, pessoal, a gente tem 2 conflitos aí que influenciam bastante o preço do petróleo em andamento. Um lá na Ucrânia e outro lá no Oriente Médio, tá? Israel, Irã, não Israel e Irã, né? Mas o Israel, Hezbollah, Israel, Palestina, tá? Tá todo mundo aí se enfrentando. E era para o mercado estar tenso, era para o mercado de petróleo ter preços mais elevados. A OPEP também cortou alguns meses atrás aí a produção, eles estão fazendo de tudo para manter o preço elevado e mesmo assim o preço está caindo, tá? Isso aqui na minha visão mostra que a demanda está fraca, tá? A demanda está se enfraquecendo, é um sinal de recessão. O mercado hoje não ligou muito para isso, né? O mercado americano ele estava subindo aí, mas amanhã, meus amigos, é que a semana de fato começa, tá? Porque ontem, que foi na segunda-feira, a gente não teve dados macroeconômicos. Hoje, na terça-feira, a gente também não teve nada de dados macroeconômicos sendo divulgados. Mas amanhã, quarta-feira, dia 11 de setembro, a gente vai ter a divulgação do CPI, Índice de Preço ao Consumidor, lá dos Estados Unidos. E assim, pessoal, qual que é a relevância desse dado de 1 a 10 na minha visão nesse momento? Eu vou dizer que uns 4, 5, tá? Eu não acho que esse dado é tão importante como foi mais. Se a gente pegasse em 2022, 2023, até o início de 2024, o CPI era, com certeza, o CPI e o PCI, os dados de inflação, eram os dados mais importantes em termos de economia dos Estados Unidos para os mercados. Tá? Porque a preocupação do Fed até um certo momento, até o início desse ano, era combater a inflação nos Estados Unidos. Só que hoje, né, nos últimos tempos, a inflação tem caído, tem convergido para a meta, embora ainda não tenha atingido a meta, e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho dos Estados Unidos tem dado sinais de enfraquecimento, que pode sinalizar uma recessão. Então, a preocupação do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos agora, não é mais com a inflação, e sim com a possibilidade, com o risco de uma recessão. Tá? Então, por isso que esse dado aqui ele já não faz muito preço se ele não vier muito diferente do que está sendo esperado. Tá? Como eu disse, eu acho que esse dado só vai causar movimentos fortes aí no mercado se ele vier acima do 0,2 ou abaixo de 0. Tá? Se ele vier acima de 0,2, se ele vier 0,3, talvez 0,3 nem assusta tanto. Tá? Mas, por exemplo, ele vier 0,4. O dobro do que está sendo esperado, mostrando o crescimento da inflação em agosto, que eu acho pouquíssimo provável, tá? Mas vamos supor que aconteça. Aí o mercado começaria a se preocupar bastante, porque isso aí indicaria que talvez o Fed não poderia cortar muito os juros por enquanto, tá? O Fed teria que tomar cuidado, e se o Fed não corta os juros, a gente acaba tendo um cenário muito restritivo para criptomoedas, para ações, para ativos de risco, o que acabaria causando uma queda, tá? A gente teria o medo da estagflação, que seria uma combinação de recessão com inflação. Mas esse não me parece ser o cenário mais provável, tá? O que me preocupa mais em termos aqui de dados macroeconômicos, no caso do CPI amanhã, é se ele vier abaixo de 0, tá? Ele vindo aí 0, 1, 0, 0,1, 0,2, tá tranquilo, mas se ele vier abaixo de 0, vai estar sinalizando uma deflação, e deflação é quando você tem uma diminuição da inflação. Não é o que a gente está falando da inflação diminuir nos últimos tempos, que ela se acelerar menos. A gente está falando aqui, no caso de uma deflação, dela realmente diminuir, do preço das coisas ficarem mais baratos. Tá? Isso não é bom como todo mundo acha que é, porque se as pessoas começam a achar que os preços das coisas vão cair, elas começam a esperar para comprar. Isso acaba fazendo aí um processo de depressão na economia, as pessoas consomem menos. Tá? Então, se a gente tiver aí, por exemplo, amanhã esse dado vindo menos 0,1, menos 0,2, vai sinalizar para o mercado que os Estados Unidos pode estar entrando em uma recessão, vai reforçar essa percepção, que pode acabar sendo ruim aí para os ativos de risco, tá? Uma vez que em recessões, empresas como as empresas americanas tendem a lucrar menos, porque as pessoas consomem menos, consequentemente as empresas passam a valer mais na bolsa, tá? E as pessoas também, elas tendem a ficar mais avessas a risco, então você tende a ver menos investimento, as pessoas menos propensas a investir e a tomar risco em um contexto desse, tá? Então, essa é a situação aí que a gente poderia ter se viesse menos 0,2 ou menos 0,1. Minha opinião, sincera, eu acho que esse dado aqui
é meio difícil ele vir assim, muito diferente do que está sendo esperado, tá? Eu acho pouco provável, mas não impossível, né? Depois de amanhã também a gente vai ter os dados aí do PPI, que é a inflação ao produtor, e pedidos iniciais de seguro-desemprego. Eu acho que nesse momento pedidos iniciais de seguro-desemprego é mais importante do que dado de inflação, tá? Porque o mercado está de olho no mercado de trabalho dos Estados Unidos para saber se os Estados Unidos está entrando em recessão ou não, tá? Então, dado para mim amanhã é esse. Eu confesso, pessoal, que para mim essa semana que a gente está agora é uma semana meio morta para os mercados, tá? Para mim a próxima semana é uma semana mais preocupante, porque a gente vai ter Fed, tá? A gente vai ter o Jerome Powell falando ali no dia 18, na quarta-feira, e lá no dia 20 a gente vai ter o Banco Central do Japão, que na minha visão é o mais preocupante, tá? Porque uma das coisas que assustou o mercado no final de julho foi justamente o Japão subindo os juros. A inflação lá no Japão, a gente já viu no dado que eu mostrei ontem que ela parece estar aí forte, tá? Se ela realmente continuar subindo, no dado que vai ser divulgado na quinta-feira, dia 19, a gente pode ter susto no mercado. Então, a gente está num momento muito sensível, em que o Fed pode começar a cortar juros e o Japão pode continuar subindo, né? Então, a gente não sabe ainda quais vão ser os efeitos disso, mas isso é uma coisa para a semana que vem, viu? Não é algo para se preocupar por agora, tá? Bem, pessoal, em termos aí de análise de sentimento, o que eu estou vendo aqui, tá? Bitcoin long short ratio aí está em 1.5, né, 1.58, então ele abaixou bem nos últimos dias, mas ao mesmo tempo também o Open Interest abaixou bastante, né, depois desse movimento de alta que a gente teve ontem e vem caindo, tá? Então quando a gente tem o Open Interest caindo como a gente tem nos últimos dias, isso aqui é um sinal de que está diminuindo a liquidez do mercado. Quando diminui a liquidez, normalmente o que a gente tem é uma lateralização, o mercado estagnado em uma região como a gente está aqui entre 56.600 e 58, tá? O Bitcoin está andando nessa região aqui sem um sinal muito claro de para onde ele vai por enquanto. Eu só me preocupo, só presto atenção aqui no que vai estar acontecendo com o mercado quando o Open Interest começar a subir, tá? Porque quando o Open Interest começa a subir, geralmente é sinal de que você tem pessoas abrindo posições. E pessoal, a gente também tem que ir para o mapa de calor de liquidações aqui, onde eu vejo a mesma coisa que a gente já via nos últimos dias, tá? Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map, eu vejo bastante liquidez. O ponto em que eu vejo mais liquidez é ali na região dos 58.700, tá? Inclusive, pessoal, hoje o mercado americano subiu, mas não subiu tanto assim, né? E o Bitcoin ele tá tentando chegar ali nos 58. Eu acredito que as baleias estão tentando pegar esse ponto de liquidação aqui, tá? Esse ponto de liquidação é nada mais, nada menos do que o dinheiro de pessoas que vai embora se o mercado for nesse ponto, porque elas estão apostando na queda. Se o mercado sobe, acaba liquidando essas pessoas, tá? Então, eu tô vendo aqui um risco aí de o Bitcoin buscar aquela região ali dos 58.700 para liquidar essas pessoas, tá? Então, assim, quando a gente olha o gráfico tá com uma bandeira de alta com alvo lá nos 60.050. Quando a gente olha a análise macro a gente não tem dados aí muito relevantes essa semana, assim, dados que são prováveis de fazer o mercado cair essa semana? Não temos, tá? Quando a gente olha a análise de sentimento, TRDR a gente não vê nada porque o Open Interest está caindo, mas aqui na High Block seria um sinal de alta também, é pelo menos 58.700. Então assim, a gente vê mais sinais no curto prazo indicando alta do que queda, tá? Eu acho que a queda ela vai depender muito mais do que vai acontecer nos Estados Unidos, tá? Indo aqui para o gráfico das principais altcoins, meus queridos, o que eu vejo aqui, tá? Gráfico das altcoins, né? A gente tem aqui a Ethereum em primeiro lugar. A Ethereum bateu o alvo daquela cunha ascendente que ela tinha formado nos últimos dias. Tá? Quando a gente olha aqui em termos de padrões gráficos, no gráfico diário a gente vê um topo duplo, que é um padrão que normalmente indica queda. Tá? Então a Ethereum aí pode sofrer uma queda ainda maior. Tá? Ela já chegou perto ali do alvo, mas o alvo está na região dos $1.800. Então a Ethereum ainda tem espaço para cair mais um pouco aí, seguindo a lógica dessa correção que ela iniciou ali no mês de agosto. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, BNB, Binance Coin, pessoal. Binance Coin tá meio que difícil nos últimos dias, né? Eu acho que eu tinha visto algum padrão gráfico nela aqui, se eu não me engano era uma cunha ascendente, tá? Padrão aí que normalmente indica queda, mas, meus queridos, eu não tô conseguindo ver aí muita coisa que... apareceu, tá? Eu tinha desenhado aqui, normalmente eu deixo o desenho e acabou sumindo aqui, tá? Mas eu vejo aí um alvo para Binance Coin lá nos $400 ainda, tá? Acho que ela pode voltar ali.
Solana, pessoal. Solana é uma moeda aí que não está muito clara de padrões gráficos nos últimos dias, né? Quando a gente olha aqui, a gente pode ver várias coisas. Tá? A gente pode dizer que ela está fazendo um fundo duplo aqui, né? Que normalmente é um padrão que indica alta, tá? Então, se a gente fizesse uma projeção aqui da Solana para cima para ver até onde ela poderia subir, teríamos alvo na região dos 144. Ela parece estar rompendo esse fundo duplo, mas, pessoal, é o que eu falo para vocês, tá? Vai depender do mercado americano. Amanhã temos um dado que ele é relativamente sensível. Se ele vier ali, por exemplo, diferente do que entre acima de 0,2 ou abaixo de 0, pode causar complicações aí, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Mas no geral, o gráfico da Solana aqui estaria indicando uma alta e ela também está fazendo isso numa região de suporte, tá? Então, importante isso, né? Região de suporte geralmente é uma região que o mercado tende a subir, tá? XRP ou Ripple, pessoal, rompeu para cima um triângulo ascendente com alvo lá nos 54,74 centavos de dólares, né? Já está quase lá, tá? Nos prazos maiores, ela rompeu para baixo um topo duplo. Então, no curtíssimo prazo, ela tenderia a subir mais um pouco, mas no prazo um pouco maior, ela está indicando queda, infelizmente, tá? Tron, pessoal, Tron nos últimos dias está difícil, tá? O gráfico dela está meio parado aí, ela não está fazendo grandes movimentos, assim como a maioria das criptomoedas, tá? A Tron hoje está caindo menos de está caindo menos 1%, está caindo 1%, que é uma queda pequena, enquanto a maior parte das criptomoedas hoje estão subindo, né? Então, é difícil, né? É complicado você chegar a alguma conclusão, tá? Tom, pessoal, a Tom fez um topo duplo, um fundo duplo, me desculpe, então um fundo duplo, já bateu o alvo desse fundo duplo, mas parece que ela usou esse fundo duplo para reverter a tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Então, vamos ver aí se o mercado sustenta o movimento de alta nos próximos dias. Se sustentar, a Tom pode ser uma moeda aí que pode ter uma performance legal, tá? ADA Cardano, pessoal, nos últimos dias aí, olhando prazos maiores, ela rompeu uma bandeira de baixa para baixo, com alvo lá nos 21 centavos, mas olhando os tempos gráficos um pouco menores aqui, né, tipo o gráfico de uma hora, nos últimos dias ela rompeu para cima um fundo duplo, tá? Um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Se a gente fizer uma projeção desse fundo duplo para cima, a gente teria alvo lá na região de aproximadamente 37 centavos de dólares, tá? Eu acho que vai depender do que o Bitcoin vai fazer aí nos próximos dias, tá? AVE, pessoal, a AVE está imparável, né? Batendo 150 dólares. Galera, a AVE está no mesmo preço em que, em que ela estava quando o Bitcoin estava na máxima histórica lá em maio, tá? Em março, me desculpem, tá? Por volta do dia 15 de março. Então a AVE, meus amigos, ela está subindo forte. E é uma moeda aí que ela tem tudo para subir forte, tá? Então, é uma moeda aí que, se o mercado ajudar, ela pode subir bastante. Só tomem cuidado em fazer trade nela, porque ela está extremamente volátil, tá? A AVE está se movimentando aí, tem dia que ela sobe 10%, 11%, tem dia que ela vai lá e cai também 6%, 7%, 8%. Então, assim, é uma moeda que está com uma volatilidade muito alta, é bom ter cuidado aí quando você está lidando com moedas que estão com uma volatilidade muito alta, né? Mas esse é o caso da AVE, tá aí uma que algumas pessoas sempre me pedem aqui, eu nunca falo dela, mas eu tenho que falar, é a Monero, pessoal. Infelizmente, o gráfico da Monero tá bem embolado, eu não consigo enxergar um padrão aqui para montar uma posição de trading, tá? É realmente difícil aqui o gráfico da Monero, tá? A única coisa que eu consigo ver é que ela está em uma região de resistência, que é essa região dos 176 dólares, tá? Ela precisa quebrar essa resistência aqui para conseguir continuar esse movimento de alta. Mas no geral, pessoal, o que eu estou vendo aí parece que o mercado de criptomoedas quer subir, só falta aí as coisas se estabilizarem lá nos Estados Unidos, o medo de recessão passar, para a gente ter uma alta aí das criptomoedas, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!